Você sabia que a Bíblia contém princípios financeiros capazes de transformar sua vida? Muitos acreditam que a fé e as finanças não se cruzam, mas a verdade é que Deus deixou orientações claras para a prosperidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Muitos acreditam que a luta financeira é simplesmente parte da vida, algo que não pode ser mudado, como se fosse a vontade de Deus. Uma ideia muito enraizada nas mentes de muitos é que, como cristãos, devemos aceitar a escassez como uma prova de nossa fé. Isso é uma mentira que tem gerado frustração em muitos. A Bíblia nos diz algo completamente diferente, mas, para ver essa verdade, é necessário confrontar a ideia de que Deus quer que vivamos em dificuldades. A crença errada de que a pobreza é virtude. Em 2 Coríntios 8:9, está escrito: porque já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Isso nos revela um princípio poderoso. Jesus não se fez pobre para que vivêssemos na escassez, mas para que, por sua obra, tivéssemos acesso à prosperidade. Contudo, muitos ainda interpretam a pobreza como uma forma de humildade ou uma maneira de agradar a Deus, ignorando que a verdadeira humildade está em obedecer aos seus princípios, que nos guiam para uma vida abundante. O mito da falta de esforço e preparação. Em Provérbios 6:6-8, vemos um chamado à diligência. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Ela, não tendo chefe, nem oficial, nem governador, prepara no verão o seu pão, na cega a sua comida. Esse versículo nos ensina que a prosperidade requer ação. Não basta esperar que Deus traga tudo até nós sem esforço ou planejamento. Muitos vivem como se as finanças fossem algo que simplesmente acontecem, sem a necessidade de educação financeira, sem disciplina ou visão. A escassez financeira muitas vezes é resultado de negligência, falta de planejamento e, até mesmo, uma mentalidade de que o dinheiro é algo impuro ou apenas uma ferramenta para os ricos e egoístas. Esse pensamento gera uma barreira entre a pessoa e os recursos que Deus quer lhe confiar. O perigo da confiança excessiva nas riquezas. Por outro lado, a Bíblia também nos adverte sobre a armadilha da confiança nas riquezas. Em 1 Timóteo 6:10, lemos: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Aqui, o problema não está no dinheiro em si, mas no amor exagerado por ele. Muitas pessoas caem na armadilha de trabalhar incessantemente por riquezas, colocando sua confiança nelas e esquecendo de Deus. Esse é outro vilão que destrói a paz e a prosperidade de muitos. O ciclo da falta de fé. Por fim, muitos caem no ciclo da falta de fé, acreditando que não têm capacidade de prosperar. Em Mateus 6:25-26, Jesus nos diz: portanto, eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Aqui, o problema é a ansiedade e a falta de confiança em Deus. Muitos acreditam que, sem dinheiro ou sem os meios para prosperar, suas vidas estão condenadas. Esse medo impede a ação e bloqueia a prosperidade, mesmo quando Deus já preparou uma abundância para aqueles que confiam nele. Você pode estar se perguntando: como isso se aplica à minha vida? Como posso confiar que essas promessas de prosperidade financeira também se concretizarão em minha história? Eu também estive aí, lutando com a dúvida e a frustração de não ver a mudança acontecer. Mesmo acreditando que Deus era o meu provedor, eu me via perdido em um mar de dificuldades financeiras. Eu sei como é difícil quando as contas se acumulam e você não sabe como vai conseguir pagar tudo. Já estive nesse lugar, onde as dívidas parecem não ter fim, e a sensação de sobrecarga é quase insuportável. Eu me lembro de quando minha situação financeira estava tão complicada que não sabia por onde começar. Cada vez que chegava uma nova conta, eu pensava: como vou conseguir pagar isso? Eu estava endividado, vivendo no limite.
As preocupações com as finanças tomavam conta dos meus pensamentos e, em certos momentos, parecia que nada ia melhorar. Eu estava tão perdido que até a ideia de uma solução parecia distante. Mas algo mudou quando comecei a buscar sabedoria na Bíblia. Lembro-me de uma passagem que me trouxe consolo. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Foi quando eu percebi que, embora eu estivesse enfrentando um grande problema financeiro, não estava sozinho. Deus tinha provisão para mim, mas eu precisava aprender a administrar o que Ele já havia me dado de maneira mais fiel e responsável. O processo não foi rápido. Não foi da noite para o dia que minhas finanças melhoraram, mas a mudança começou quando comecei a aplicar os princípios bíblicos de sabedoria, mordomia e generosidade. A sensação de estar sobrecarregado foi diminuindo, e aos poucos, a luz no fim do túnel ficou mais visível. Se você está passando por uma situação parecida, saiba que não é o único. Muitas pessoas, incluindo eu, já enfrentaram essa batalha. E, como eu, elas também conseguiram superar quando se confiaram em Deus e começaram a aplicar os princípios que Ele nos ensina sobre como administrar as finanças. Um exemplo claro de superação financeira na Bíblia é o de José, filho de Jacó, que passou por inúmeras dificuldades, mas soube como confiar em Deus durante sua jornada. Em Gênesis 41, quando José foi elevado a governante do Egito, ele usou sua sabedoria dada por Deus para administrar os recursos do país e prepará-lo para os anos de fome. José não apenas orou, mas também agiu, planejando e coletando alimentos durante os anos de abundância. Ele sabia que Deus estava com ele, mas que sua fidelidade e ação eram essenciais para cumprir o plano divino. Assim como José, precisamos entender que a ajuda de Deus vem, muitas vezes, acompanhada de sabedoria prática e esforço. Deus nos capacita, mas é necessário tomarmos a responsabilidade de aplicar esses princípios na nossa vida. Além disso, existem inúmeras histórias de cristãos que começaram com pouco, mas confiaram nas promessas de Deus e mudaram suas situações financeiras. Muitos começaram a seguir os princípios de generosidade e boa administração que a Bíblia ensina e, como resultado, prosperaram. Uma dessas histórias é a de Dave Ramsey, autor de livros e palestrante cristão, que passou por uma crise financeira devastadora. Ele aplicou os princípios bíblicos para sair das dívidas e, ao longo do tempo, construiu uma vida financeira sólida. Hoje, ele ensina milhões de pessoas sobre como administrar suas finanças de forma sábia e generosa, sempre com base na Bíblia. Essas histórias são inspiradoras porque mostram que a mudança é possível. Não importa onde você esteja agora, Deus pode te ajudar a sair da escassez e te levar à abundância, desde que você esteja disposto a aprender e aplicar os princípios que Ele já nos deu. Talvez você, como eu, tenha se sentido desanimado em alguns momentos, acreditando que nunca teria controle sobre suas finanças. Mas, assim como José, eu e muitos outros conseguimos vencer as dificuldades. Deus está ao nosso lado, e os princípios que Ele nos deu não falham. Quando você começa a confiar nele e a agir de acordo com a sua sabedoria, as portas começam a se abrir. A transformação não acontece da noite para o dia, mas o esforço de hoje prepara o terreno para as bênçãos de amanhã. Imagine viver sem medo das contas do próximo mês, sabendo que Deus está suprindo todas as suas necessidades. Imagine ter a liberdade de abençoar outras pessoas, de investir em sonhos e de confiar que há um propósito maior para seus recursos. Deus promete provisão, mas também direção. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Ao seguir esses princípios, você não apenas organiza suas finanças, mas experimenta a paz, abundância e a capacidade de impactar vidas ao seu redor. Deus te ajudará financeiramente quando você seguir as direções da sua palavra. Aqui estão 3 ações práticas baseadas em princípios bíblicos. Dê prioridade a Deus em suas finanças. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Provérbios 3:9. Isso é mais do que doar, é confiar.
Busque sabedoria para administrar seus recursos. Leia Provérbios 21:5. Os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo apressado chega à pobreza. Planeje, economize e tome decisões sábias. Seja generoso. Lucas 6:38 nos lembra que dai, e ser-vos-á dado. Generosidade atrai bênçãos. Confie nesses princípios e observe como Deus pode transformar sua vida financeira. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você tem alguma dúvida ou quer compartilhar sua experiência, deixa um comentário aqui embaixo. Eu vou adorar ouvir de você. Até o próximo vídeo, e lembre-se, a sua prosperidade começa com as ações que você toma hoje.